E aí galera, beleza? Eu vou gravar aqui uma live rapidinho enquanto uma chuva não cai, que eu tô num ambiente aberto aqui. Dentro da escola tá acontecendo uma dinâmica que tá meio complicado de gravar lá dentro. E o que eu vim tratar hoje aqui é responder uma pergunta, tá? Que é a seguinte: por que você está numa condição sedentária, né? Muitas vezes, quando alguém tenta abordar isso com alguém que está nessa condição, né, por vezes pode vir com lições de moral, apontar, né, críticas e tal, e às vezes não traz soluções palpáveis, né? De fato não está ali para ajudar, mas sim para colocar críticas, enfim. E a primeira coisa que eu tenho que dizer que eu quero dizer é que relaxe, a culpa não é sua, tá? A gente sofre muita influência do ambiente que a gente está vivendo, que a gente está inserido, e a gente pode traçar essa linha de raciocínio por diferentes dimensões. Por dimensões mais macros, tá? No contexto até civilizatório, social, e num contexto de uma cultura, de uma cultura pessoal, uma cultura que eu digo no modos de viver, nas rotinas que estão instaladas ali pra gente, né? E num termo macro, eu não sei se vocês já pararam para notar, mas a gente, né, o ser humano, está criando cada vez mais um mundo fácil e confortável. Fácil no sentido de que a gente não precisa cada vez menos realizar coisas complexas, né? Hoje a gente resolve uma vida basicamente apertando botões, sem sair aqui dessa tela, né? É um pagamento em banco, é uma interação com alguém, uma mensagem, né? Você é daquelas pessoas que não gostam mais de atender telefonemas e nem ligam mais, é só apertando botões, mandando um áudio ali, né? Olha só, já se foi uma época em que a gente enviava cartas, né? Olha como o mundo vem ficando mais fácil, né? Mais prático. Hoje mesmo me mandaram um vídeo mostrando de uma estrutura que era tipo um patins, não era um patins, tá? Era uma estrutura que se acopla no pé, você calça no seu tênis, no seu sapato, e esse equipamento acelera o teu caminhar em até 11 quilômetros, né? E você não precisa nem apertar botão para ativar e nem desativar ele, é só fazer um movimentozinho de tornozelo e aí você ativa e desativa, enfim. O mundo está se desenhando para esse tipo de situação, né? De muito conforto, de que a gente não precisa gastar muita energia, e eu particularmente acho que não dá para frear muito desses processos, tá? O que dá para fazer? Continuar reagindo como a principal lei da natureza, que é a lei da adaptação, né? Não tem como fugir dessa regra, né? Ou a gente se adapta ou então a gente sofre grandes consequências, tá? E assim, o que fazer, né? Se a culpa não é sua, se a culpa não é minha, de estar em determinados contextos que não favorecem assim uma prática de uma vida ativa, né? O que tem que fazer? A gente tem que abraçar a responsabilidade, e alguma responsabilidade, tá? Será que eu consigo te ajudar? Para que isso aconteça, a gente tem que compartilhar alguns valores em comum, tá? O primeiro valor é acreditar que, de fato, a vida pode ser melhor quando a gente é fisicamente ativo, quando a gente não está no contexto sedentário, certo? Apesar de enxurradas de comprovações de que isso realmente melhora, tem gente que pode acreditar que viver uma vida de qualidade é uma vida onde existem mais dias de festas, e assim, quando eu digo a festa, não é a questão do lazer, da interação social, da diversão. É porque muitas dessas festas acontecem à noite, por exemplo, então a gente já perde aquele tempo de sono, pode envolver excessos de bebidas e outras substâncias, enfim.
E eu só dei esse exemplo de festa, tá? Mas e nada contra a quem acredita que isso é realmente um valor de vida. Mas para eu conseguir te ajudar de forma efetiva, a gente tem que ter alguns valores em comum, tá? Algumas visões de vida em comum. E outra delas é que a gente consegue controlar algumas condições do nosso ambiente, tá? Não tá muito naquele lema do deixa a vida me levar, né? É de fato assumir a responsabilidade das rédeas da sua vida, e aí a gente consegue fazer grandes transformações. Porque um estilo de vida ativo, a prática rotineira de atividades físicas, é considerada um hábito angular. E qual é a vantagem disso? Quando a gente adota um hábito angular, consegue instalar, na verdade, um hábito com rotinas angulares, fica mais fácil de fazer outras transformações em outros contextos das nossas vidas, tá? E esse é o poder. Eu lembro que uma época dessa, eu acho que tem uns 2 ou 3 meses, aqui na Escola Corpo São, a gente recebeu 2 irmãos lá de Minas, o Hugo e o Arthur, e a gente conversando enquanto fazia o treino, eles disseram que estavam praticando basquete, jogando basquete, e por que eles começaram a fazer? Porque eles assistiram um documentário do Michael Jordan, O Último Lance, né? Ou seja, eles foram expostos àquele tipo de conteúdo, aquele conteúdo, tá? E eles estavam fazendo basquete. Eu não quero parecer ser muito determinista de que exclusivamente o fato de ter assistido aquele documentário fez com que eles tivessem uma vida ativa. Não, é uma série de contextos, tá? É uma série de estímulos, é uma série de interações. Mas sabendo disso, sabendo que as interações que a gente tem no decorrer da nossa vida, com que a gente é exposto, sabendo disso, a gente tem a capacidade de manipular isso, tá? De se expor de forma consciente. Eu entendo, ó, começou a chover aqui, vamos ver se vai ficar muito forte, tá? Eu entendo que muitas vezes as nossas vidas se desenham de tal forma que... Opa, começou a chover. Eu entendo que nossas vidas muitas vezes se desenham de tal forma em que fica muito difícil a gente ter uma rotina ativa pela demanda de trabalho, né? Pelo excesso de tempo num lugar, num contexto que favorece uma condição de vida sedentária, ociosa. E aí, pensando nisso, né? O que é que a gente está... Deixa eu adotar aqui, não consigo pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. E pensando nisso, de que muita gente tem uma vida desenhada consciente e inconscientemente de uma forma que o dia a dia não favorece muito uma rotina ativa, a gente pensa constantemente em estratégias para ajudar nessas situações, tá? Então, a gente está elaborando aqui um treino expresso. A gente está destinando tempo e energia para estruturar de forma bem prática e fácil, tá? Um tipo de treino que é rapidinho de ser feito. É em média 20 minutos do seu tempo, tá? Que você precisa destinar para fazer um treino extremamente eficiente. É o tipo de treino em que o teu organismo, o teu metabolismo, ele continua mais acelerado até 48 horas, 2 dias com o corpo mais acelerado, destinando apenas 20 minutos de um momento ali para fazer o treino, tá joia? E com um equipamento, com um recurso extremamente acessível e transportável, cabe até em uma necessaire. Eu ainda não pesei, mas eu acho que pesa menos de 1 quilo e muito dobrável. Eu tenho incluído esse equipamento na maioria das minhas rotinas de exercícios, assim, tenho descoberto que realmente é uma ferramenta assim, muito legal, principalmente para quem tem, sei lá, rotinas de viagem, né? Porque
A viagem, ela já é uma coisa que é quebra de rotina. Geralmente as viagens, a gente já sabe que vai quebrar a rotina, né? Seja viagem de trabalho, acontece muito imprevistos por vezes, seja viagens a lazer mesmo. Lazer realmente é uma rotina bem diferente do que a gente está acostumado no dia a dia. Então a gente vem estruturando o treino expresso. Logo mais a gente vai estar divulgando mais aí para vocês, tá? Liberando inclusive aulas gratuitas para quem se interessar nesse tipo de conteúdo, para quem enxerga valor realmente nesse tipo de proposta, tá? Treinos rápidos, eficientes e com um equipamento facilmente transportável e acessível, beleza? Então, no mais é isso aí, um vídeo com alguns imprevistos de tempo, mas qualquer coisa, acompanha aqui os conteúdos, tá? Se você tem dificuldade de adotar um estilo de vida fisicamente ativo, vai aqui, passeia no meu feed, vê que tem informações que podem lhe ajudar, e se alguma dessas informações ainda não são compatíveis com a tua realidade, escreve para mim que a gente vai pensar juntos aí em como adotar estratégias para estar instalando rotinas ativas. Valeu!